eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Pai, nós queremos te agradecer neste momento por essa oportunidade de estar falando de missões aqui na Alemanha. E eu te peço que as pessoas que vão ouvir, que vão assistir essa entrevista, que elas sejam tocadas pelo teu Santo Espírito a respeito do seu chamado, da sua vocação e do onde e do quando o Senhor quer que eles executem a missão que o Senhor tem para eles, Pai. Eu oro para que o Senhor nos conduza debaixo da tua graça, debaixo da tua direção, Pai. Que nós possamos ser resposta de oração para as nações, em nome de Jesus. Olá, eu sou Marcelo Araújo, eu sou missionário e pastor aqui na Europa. Estou gravando essa entrevista para o grupo de missões na Europa. Seja muito bem-vindo e que você participe conosco aqui dessa entrevista com os missionários Walter e Rafaela, que estão na Alemanha com toda a sua família fazendo missões. Antes de nós iniciarmos, eu quero te convidar a acessar as nossas redes sociais do Grupo de Missões na Europa, também ao nosso site e também você se inscrever no nosso canal no YouTube, Missões Europa. Olha, no nosso site ou no canal no YouTube, você vai ter um link de acesso a um dos nossos grupos do WhatsApp. E você vai poder participar dos debates, vai poder conhecer os missionários e estar inserido num grupo de acordo com o país que você quer participar. Então, não deixe de participar. Acesse na descrição desse vídeo, você vai poder ter acesso a essas informações e a este link. E também quero te convidar a visitar o nosso site, o site do Grupo de Missões na Europa. Lá você vai poder ter informações importantíssimas sobre as missões, sobre escolas, sobre oportunidades missionárias. Você vai poder conhecer os missionários que estão na Europa. Inclusive, você vai ver lá a ficha técnica e conhecer um pouquinho da missão do Walter e da Rafaela, que estão aqui conosco hoje. Tá bom? Walter e Rafaela, sejam muito bem-vindos ao Grupo de Missões na Europa. Vocês já estão conosco já há algum tempo, na verdade. Eu queria parabenizar vocês pela missão de vocês. A missão de vocês é incrível, pude ver aqui no nosso site. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, que vocês se apresentassem aqui nessa entrevista para que toda a nossa audiência do Grupo de Missões pudesse conhecer vocês um pouquinho mais. Bom dia, pastor Marcelo. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou o Walter. Rafaela. Eu tenho 41 anos. E eu 40. E nós somos do Nordeste do Brasil, né? Eu nasci em São Paulo, mas minha família é do Nordeste, e eu conheci a Rafa lá no Nordeste e também conheci Jesus lá em João Pessoa. Que legal. Que legal. E vocês estão em família e missão na Alemanha, não é verdade? Quantas pessoas vocês são? A família de vocês é composta por quantas pessoas? Somos em 4. Uma menina de 13, a Rebeca, nossa filha mais velha. Uhum. Isso, e o Caleb, que tem 4 anos. Caramba, que legal. E quanto tempo vocês estão na Alemanha em missão? Desde janeiro de 2018. Que legal. Mas por que vocês foram para a Alemanha? Por que Alemanha? Fala, Rafa. Nós fizemos uma escola de treinamento e discipulado, né? Em Jocum. E, a princípio, a nossa ideia era fazer a escola, fazer uma escola de aconselhamento e voltar para a nossa igreja. Só que quando chegou lá, durante o período da escola, Deus ministrou que nós já iríamos ficar em missões. Ele recebeu logo a mensagem e aceitou, né? Para mim foi muito difícil. Eu digo assim que a escola eu vivia em crise. Era o tempo todo em crise. Mas quando decidi o período prático, que a gente tem um período teórico lá na escola e o período prático vai para algum país, uma das opções era a Alemanha, mas a gente tinha que orar e ter certeza. E aí foi quando Deus falou com o Walter a respeito da Alemanha. E como é que Deus conversou com você? Como é que Deus te sinalizou? Essa informação é muito importante, Walter, porque muitos missionários
estão buscando ouvir a voz de Deus em relação ao campo missionário, ao ID, né? E como é que Deus falou com você? Como é que foi esse contato, essa resposta? Então, eu costumo dizer para as pessoas que ele vai dando sinais ao longo do tempo. Não é uma coisa, ele não aparece ou vem uma voz e olha, você tem que ir para a Alemanha a partir de agora. Ele vai nos dando sinais. E começou antes mesmo da gente ir para a missão, nós buscando muito a presença do Espírito Santo, buscando muito a presença de Deus, querendo sair do raso e mergulhar mais fundo. E a Rafaela falava muito isso, a gente precisa viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa viver o sobrenatural de Deus. Nós estávamos bem engajados na igreja, liderando célula, discipulando bastante pessoas, e eu estava muito atarefado de trabalho, vivia aquele ciclo de todo pai de família, né? Trabalho, igreja, final de semana, cuidar da família. E ela falava muito, olha, eu tô com muita sede, a gente precisa buscar mais, e a gente estava com bastante sede. Então, começou ali, nesse desejo, nessa busca. Aí depois Deus nos falou a respeito de ir para a missão. E quando ele falou comigo, eu falei para ela, olha, Deus está falando aqui para mim, para eu não ter mais amarras, eu não posso ter dono, ele é meu dono. E eu entendi que eu preciso pedir demissão. Só que ela estava grávida no Caleb com 8 meses. Uau! E eu estava de férias. Aí eu falei, e aí, o que eu faço? O que a gente faz? Isso foi durante o culto. Deus ministrou para mim durante o culto. Eu orei naquele mesmo momento. Já me desconectei da palavra na hora. E ela falou para mim assim, quando eu falei isso para ela, baixinho no ouvido dela, ela falou assim, ele já havia confirmado comigo o que a gente vai... Eu falei, tá, mas e aí o que a gente faz? Ela falou, você pede demissão. Então ali já era Deus falando, né? Porque você falar para sua esposa que você vai pedir demissão com ela grávida de 8 meses e ela dizer para você que sim, que é isso mesmo, que foi ela inclusive que combinou, ela falou, o Caleb nasce dia 2 de dezembro e você pede demissão quando voltar das férias e dá licença paternidade. E foi exatamente assim, minhas férias terminaram no dia 2 de dezembro, eu pedi demissão, eu entrei em licença paternidade, quando eu voltei já pedi demissão, o pessoal tá maluco, né? Mas eu confiei nela, né? Também, né? Falou comigo, mas a certeza veio, né? Quando ela falou, eu topo. E aí a gente deve ficar com um pouquinho mais velho, 6 meses, a gente foi para uma escola do meio do ano, para a ETED. Então, o Caleb praticamente nasceu em missões. Mas isso aí, depois que ele pediu demissão, o Caleb, eu acho que estava com 2 meses e nós éramos vizinhos do nosso pastor e eles receberam uma equipe de prático de uma escola da Jocum. E aí, por incrível que pareça, nesse dia eu acordei, eu disse, hoje seria um dia que eu largava tudo para viver integral para Deus. Mas eu nunca pensava em missões, né? Era uma forma integral, não sei como é que eu estava pensando isso, mas era integral sem ser missão. E aí, Walter olhou para mim e fez, eu também. Tu topa? Eu disse, por mim. Então a gente desceu, vamos pegar informação com o povo. E foi quando a gente decidiu, disse, não, a gente vai fazer escola, né? Mas sempre a gente pensava que a gente ia voltar para casa depois. Eu lembro que a gente foi questionar esses amigos nossos que estavam no Chile, estavam em missões no Chile, vieram para o prático no Brasil. Eu falei, cara, como é que é a questão do financeiro? Eu quero saber manutenção, como é que faz? Ele falou, Walter, por tudo que você pode planejar, você entrega na mão de Deus. Se ele está realmente te chamando, as coisas vão acontecer, não adianta, não existe uma fórmula. É verdade. Né? É diferente para todo mundo. Para mim aconteceu assim, 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 mas se você está esperando de mim um encorajamento, ore a Deus, deposite na mão dele e vai com medo mesmo. E a gente foi com medo, né? A gente se mudou para a base com o Caleb com 6 meses de idade. Mas deixa eu fazer, desculpa, Walter, deixa eu fazer uma pergunta para a Rafaela. Rafaela, você disse que estava em crise, né? Quando tudo isso aconteceu, chegou uma crise. Imagino, com 8 meses de gravidez do Caleb, como é que foi ouvir a voz de Deus e tomar essa decisão? Fala pra gente. Eu sempre fui muito assim de querer ver o que Deus vai fazer naquela situação. Então, a minha expectativa era quando Walter disse, não, então eu vou pedir demissão. Na minha cabeça era,
opa, agora eu quero ver como é que Deus vai agir nisso aí. Eu já ficava na expectativa de como os negócios iam desenrolar, entendeu? Aham. Então, até aí foi tranquilo. A minha crise foi na escola. E como é que foi? Quando Fala pra Deus disse gente. que era para ficar. Fala pra gente como é que foi. O que que você teve que vencer na sua mente, na sua vida, para você embarcar com o Walter na missão? Porque, Walter, me permite aqui um comentário, eu sou pai de família também, né? E comigo foi a mesma coisa. Deus falou logo comigo sobre a missão e eu cheguei em casa e falei, amor, arruma a mala, nós vamos para uma missão para Portugal, né? E ela teve que trabalhar isso com Deus, né? Até porque Deus se falou comigo, tem que falar com ela também. Então, como é que foi essa comunicação, Rafael? Ele foi anos-luz. Durante a escola, ele foi anos-luz na frente. Uhum. E sempre, lá em casa, era sempre mais assim, ao contrário. Ele era mais, vamos dizer assim, na fé, ele era mais racional. E eu era sempre do sobrenatural. Quando chegou na escola, ele andou e foi lá para frente. Eu disse, vai devagar que eu não estou te acompanhando. E aí foi quando a gente foi para lá para a escola e ele sempre dizia, amor, eu quero viver isso. Eu quero viver isso para a vida da gente. E eu dizia, eu quero voltar para casa. Eu quero pegar o que a gente aprendeu aqui e voltar para casa. E, para mim, cada aula que a gente tinha era Deus mostrando nitidamente assim, uau, esquece, vai deixando as coisas. E teve uma aula em específico, que o nome da bendita aula já é Direito e Renúncia. Que a gente tem que dar para Deus. A aula. Renúncia. Se alguém tem dúvida, resolve aqui, né? Resolve nessa aula. E eu sempre me sentava na última cadeirinha perto da porta, porque eu ainda amamentava. Então, quando precisava amamentar, eu saía da sala sem ninguém notar. E nessa aula, a professora ela falou várias coisas de você entregar para Deus, a questão do aonde vai até nosso direito e tudo mais. E tudo que ela falava, eu rejeitava na minha mente. Eu dizia, não, isso é conversa, tá bom, eu vou fazer isso, viu? Só porque você tá falando e tal. Eu tava muito rebelde nessas coisas. E aí, uma obreira que trabalha na escola, ela pediu licença na aula e disse, professor, eu preciso fazer uma coisa que Deus está me mandando fazer. E a professora disse, pode fazer. Tinha um espaço do lado da minha cadeira. Ela levantou, ela deu 3 pulos, gritando, não é a sua vontade, é a minha vontade. Ela deu 3 pulos. E cada pulo que ela dava, eu ia encolhendo mais na cadeira, porque eu sabia que aquilo era para mim. E até hoje esse grito tá no meu ouvido. Quando eu penso em alguma coisa, eu ouço o gritinho, sabe? Não é a sua vontade, é a minha. E aí eu tinha certeza que aquilo era comigo. Ela não disse para quem era. E quando ela sentou, a professora já veio. Foi um bombardeio naquele dia. Na mesma hora, a professora virou para mim e disse, Rafaela, Deus está te perguntando, já te faltou alguma coisa algum dia? Eu disse, pronto, agora eu peguei em bomba, né? Como a gente diz lá no Brasil. Já era. E aí ela ministrou em cima disso, ministrou em cima dos filhos. E não tinha mais como eu duvidar de que Deus queria que eu deixasse as coisas para trás. Sim. E a chave principal que eu vi que a minha volta para João Pessoa não ia existir mais foi quando eu sempre tinha assim, a gente tinha um apartamento quando o Caleb nasceu, a gente tinha projetado assim, todos os móveis, projetado tudo, os móveis, o apartamento estava do jeito que a gente queria. A gente mobiliou tudo, Deus mandou a gente para missão. E a gente alugou o apartamento com tudo dentro. Tudo, geladeira, TV, tudo tinha dentro da geladeira, do apartamento. Até a TV ficou tudo. Uau. E a minha segurança era, se o negócio apertar aqui, eu volto para minha casa. Eu tenho para onde voltar. E nós estávamos fazendo escola em Recife, então era perto, né? Qualquer coisa eu vou embora, eu tô aqui do lado. A questão é que a gente não conseguia alugar o apartamento. E durante essa aula, Deus disse, você tem que renunciar a esse apartamento. Você não tem mais para onde voltar. É daqui para frente, você não vai mais para trás. Uau! E aí Deus disse, você vai fazer isso junto com o Walter, vai declarar em oração com ele.
E eu falei para a Walter, a gente orou junto, renunciou ao apartamento. No dia seguinte, o apartamento foi alugado. E aí eu não tinha mais como duvidar que era dali para frente mesmo. Até Walter disse, por que você não orou logo renunciando a esse apartamento que a gente já tinha alugado? Eu estava praticamente um mês com o apartamento para alugar e nada de alugar. Então, foi muito difícil, porque foi com 10 anos de casado que a gente conseguiu comprar o apartamento, fazer o apartamento do jeito que a gente queria. Quando a gente almejou e chegou no lugar, eu disse, agora deixa, sabe? Mas aí vai ser outra partezinha de como é aqui, né? Como Então, Deus faz as coisas. O apartamento, ele servia como uma... se der errado, eu volto, né? Ou seja, eu vou fazer a missão, mas inseguro do que vai vir, qualquer coisa eu volto. Então, Plano B. Exatamente. O que Deus fez para você foi tirar esse qualquer coisa eu volto, tirar essa insegurança, fazer você integrar e falar, se atira, mergulha, que eu vou estar provendo vocês. Né? E assim vocês estão vivendo desde 2018, né? Isso, que os planos dele era dali para frente e para fora, não era para voltar para onde estava, entende? Desde 2015, isso foi em 2015. A gente está na Alemanha desde 2018, mas isso foi em 2015. Uau! E como é que foi para as crianças? É engraçado, para elas foi tranquilo. Caleb ainda era bebê, né? Tinha 6 meses. Então, aprendeu a lidar e ver gente de todo tipo, falando línguas de um jeito, de outro, e achando aquilo normal. Começou a achar normal. Para a Rebeca, eu achei muito engraçado, porque eu disse, Beca, e seus amigos da escola? Você vai sentir falta e tudo? A gente conversou com ela, a gente vai morar em outra cidade, a gente vai passar um tempo lá, são 6 meses de escola e tal. E ela respondeu... Ela disse, tem WhatsApp, mamãe, eu falo pelo WhatsApp. Eu disse, meu Deus. Eu até certo ponto eu achei, eu disse, meu Deus, como ela é fria. Né? Assim, ela tinha que 8 anos, 8 para 9 anos. Mas ela é, pra gente, ela é um sinal de resiliência ali. Ela é um exemplo de resiliência nessas coisas. Ela é muito adaptável, muito. Eu costumo dizer que ela é da família é a mais missionária, assim, que é o que a gente vê, a execução em prática, sabe? Ver o fruto mais rápido dela. Sim. Porque ela estuda numa escola alemã. Ela aprendeu já o alemão. Já tem amigos naturais da Alemanha, né? Exato. E ela vive nos dois mundos. Ela vive entre os dois mundos. Os refugiados que aqui estão se adaptando e os alemães nativos. E os amigos do Brasil. E os amigos do Brasil, que ainda tá a família, isso, né? Na verdade, são 3 mundos diferentes. Imagine como é que tá a cabeça da criança. Exatamente. E a gente vê na vida dela as coisas acontecendo, porque ela é realmente uma ponte entre os alemães nativos, né? E os refugiados que chegaram, que já estão há 4 anos aqui, mas que ainda não havia essa conexão. E a Rebeca é amiga dos 2 grupos, e ela é a conexão dos 2 grupos na escola. Então, depois que a gente chegou aqui, as crianças da escola dela, na Alemanha, começaram a frequentar a base e as festas que nós fazemos em conjunto com os refugiados. Então, começou a integrar. Então, já tem criança alemã indo para a base, já tem criança refugiada indo para a base, fazendo parte de grupo de dança, porque a Rebeca faz parte e acaba puxando. Então, ela é, para mim, assim, um sinal da conexão, sabe? De que Deus trouxe ela para fazer essa ponte. Sim. Tem declarado e tem assumido Jesus na escola, porque às vezes a professora, eles têm uma aula aqui que às vezes o professor, aqui é diferente do Brasil. Vamos dizer, a turma dela agora, a professora que começou com eles agora vai até eles terminarem o colegial todo. Até terminar o ensino médio, acompanha até o fim. Então, ela sempre tem uma reunião por semana com esses alunos para ouvir o que aconteceu, de um bate-papo. Tipo um debriefing da semana. É muito engraçado. E a professora assume, diz que ela não acredita em Deus. E aí Rebeca é aquela que diz que acredita. Né? Diz assim, eu acredito. E um dia ela chegou para mim e disse, mamãe, meus amiguinhos estavam perguntando para mim, porque eu disse, eu acredito, Deus falou comigo. Aí os meninos olharam e fez, Deus falou, porque para eles, né, eles nem ouvem de Deus.
Ela disse, sim, ele falou comigo através de uma formiguinha. E a formiga falou com você, então assim... Que legal, que oportunidade de evangelismo tremendo, né? Bom, Walter, você falou que no seu trabalho te chamaram de louco, né? E como é que foi quando vocês deram essa notícia para a família de vocês, para os amigos da igreja? Como é que foi a reação da igreja, da liderança de vocês em relação a essa questão da missão, essa decisão da missão? Olha, também foi um processo, porque a gente ia para fazer a capacitação e voltar, né? Isso é o que estava na nossa cabeça. Deus chamou a gente para missão integral, então ele largar o emprego de qualquer forma. A gente, na nossa mente, isso. Deus está chamando a gente para missão integral. Depois a gente vai se capacitar e voltar. Então, houve uma pequena resistência no início, mas depois o pastor nos abençoou, a igreja nos abençoou, mas todo mundo com aquela mentalidade que eles vão se capacitar e voltam, né? Mas o nosso pastor, ele também fez Jocum há anos atrás, e já estava acontecendo quase que uma debandada, assim, aquele pessoal mais antigo que Deus ia chamando, ia e ficava. E ele falou, olha, vocês são a primeira família, pense bem, seu filho é muito novo. Claro, com a preocupação de todo pastor com a família. Mas a gente foi. Então, quando Deus lá na escola falou, olha, vocês não voltam mais, aí foi complicado. Porque vocês estão ouvindo Deus mesmo, vocês não estão sendo manipulados, né? Porque a missão precisa de mão de obra. Será que não é isso e tal? Mas a gente se manteve firme, né? Sabendo do que Deus havia falado conosco, conversamos, foi muita conversa e houve paz, sabe? Para a família foi mais crise, assim, e eu não digo nem família, irmãos e tudo, mas os pais. Walter já tinha perdido a mãe e o pai. E eu é que tinha os meus pais. E quando a gente chegou com essa notícia, né, não, a gente vai continuar, e olha que a gente morava em João Pessoa e foi para Recife, são 2 horas. Até então a gente não achava que ia vir para mais longe. A gente ia vir fazer o prático aqui na Alemanha e voltava para a base de Recife, a gente era missionário lá. E minha mãe dizia, pro Walter é fácil, ele não tem mais mãe nem pai aqui. Você sobrou tem para mim, ó. Você tem a gente. Eu sempre quero meus filhos em casa. Eu quero meus filhos. Mãe é para estar perto dos filhos. A filha é para estar perto da mãe. Então, assim, todos os dias se falava no telefone. Todos os dias. Se eu passasse um dia sem falar, esqueceu que tem mãe aqui e tal, sabe? Foi uma coisa, assim... Eu tive que renunciar a isso também, até a dependência, que eu vi que começou a ter uma dependência da gente. Então, com os meus pais foi mais difícil. Foi bem mais difícil. Eu lembro que teve uma época, foi no Natal, a mãe dela falava assim, a gente não serve o mesmo Deus, não. Como é que Deus vai levar minhas filhas para longe? Meus netos acabou de nascer e tal. Olha, eu vou orar ao meu Deus, a gente vai ver quem é o Deus mais forte. Mas ela bem brava mesmo. Mas era brava, mas ela era cristã e tudo. Aí ela foi para a igreja. E nesse dia, o pastor, no Natal, pregou sobre se você tem um filho missionário, agradeça a Deus, você tem que incentivá-lo e tal. Uau. Aí ela mesma ligou para a gente e falou, olha, Deus me deu um tapa na cara. Eu não falei que eu ia orar a Deus, pois é, ele me respondeu já e eu tenho que liberar vocês. Então foi muito bom. Ela era muito sincera nas emoções dela e isso foi muito bom pra gente, porque quando os parentes eles seguram, né, as emoções, a gente não vivencia tudo que tem que vivenciar. Então ela era muito transparente. A gente sabia exatamente cada passo que estava dando, porque ela sinalizava o que ela sentia. Né? E quando ela soube que a gente vinha de vez para cá, porque quando a gente voltou do prático, a gente já sabia que ia retornar para cá, né? E ela dizia assim, tem tanta gente aqui no Brasil precisando de ajuda. Por que vocês não ficam aqui mesmo? Precisando de socorro e vocês vêm para cá, vocês vão para lá para longe. É verdade. E aí eu dizia, mãe, os refugiados não tem ninguém. A senhora ainda tem família, a senhora tem outros filhos, a senhora tem irmã. Eles não têm ninguém por eles lá não, mãe. E eu tentava argumentar dessa forma, mas para ela era muito difícil. E muita gente crê nisso. Por que você tem que ir para fora se aqui tem? Né?
E aí eu dava exemplo para ela, eu digo, mãe, olha, eu estou aqui em Recife e tem gente que vem da Suíça para trabalhar aqui com crianças. Do mesmo jeito que tem gente que está aqui e vai para outro canto para trabalhar com outras coisas. Para Deus não existe limite, é tudo uma coisa só. A terra é uma coisa só para ele. Né? Não tem uma cerquinha dizendo isso aqui é isso aqui. Então ele move ali para onde vê que a gente se encaixa e para onde ele tem o propósito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. A maioria dos nossos missionários hoje que saem do Brasil são jovens, não é verdade? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. É tarde demais, na fase adulta que vocês estão, as pessoas fazerem missões fora dos seus países, missões internacionais? É tarde demais? É impossível. Então, me responde. Vamos lá. Porque eu tive uma experiência com Deus em relação a isso. Quando a gente foi lá na aula ainda, né, na parte teórica, que caiu a ficha, é desse jeito que eu quero que você viva, como missionário, sem amarras, não é mais prestando serviço com emprego, com horário fixo, eu sou seu patrão. E aí eu falei, Senhor, então por que o Senhor não me chamou antes? Olha só a dificuldade que é trazer uma família para missões. Meu filho tem 6 meses. Se quer que eu vá para a Alemanha, ele vai estar com 11 para 12 meses, né? Vai completar um ano praticamente lá. E é tudo difícil, passagem para 4 pessoas, passaporte. E ele simplesmente disse para mim, eu chamei. Você tinha 17 anos quando eu chamei. Uau! E ele me fez lembrar aquele filmezinho na cabeça, minha irmã me convidando para um congresso de missões na Igreja Batista lá em São Paulo, eu nem convertido era. Uau! Ele falou, eu chamei. Aí eu falei, aí eu caí, chorei e tudo mais, eu falei, mas Senhor, e agora? Como é que faz? Não é tarde para mim? Eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou assim, não, nunca é tarde. Eu falei, como é que vai ser? Ele falou, agora vai ser mais devagar. Porque você tem uma responsabilidade, mas você não é sozinho. Então, os jobs, eles voam. Você está vendo aí? Esses jobs, eu mando ele para onde eu quiser. Eles vão rodar o mundo. Você vai andar passos mais devagar. Mas eu vou fazer dos seus filhos missionários mais poderosos do que vocês. Uau, isso é muito forte. Então, Walter, você tá dizendo que é possível fazer missões em família e que nunca é tarde. É possível um missionário sair do Brasil com sua família e ir para missões no exterior? Sem dúvida, que eu acho que eu tenho certeza que é possível. E eu ainda digo uma coisa. Para a gente que é família, nós temos dificuldades, obviamente, diferentes das dos jovens, mas nós temos muito mais pontos positivos do que negativos. Porque a gente não sente solidão em estar em família. Sim. A gente se apoia mutuamente, né? E o jovem muitas vezes está só. Né? Claro que a dificuldade financeira é maior, mas nós somos uma equipe trabalhando juntos para as coisas acontecerem. Então, a gente se apoia mutuamente. Né? O que a palavra diz, né? Melhor que estejam 2 do que um só. Né? Então, realmente, mesmo que seja... eu não sou jovem, não tenho 20 anos, a nossa missão é jovens com uma missão. Sim. E eu falei, pô, eu sou 40, né? É jovem, né? É jovem também. Mas aí ele falou, não, mas dá certo sim. Então, é possível sim fazer tudo isso em família. Teve uma experiência que a gente vivenciou com a nossa filha, a Rebeca ainda com 10, né? 10 anos. E alguém na missão perguntou para ela assim, como é que é ter pais missionários? Como é que é viver em missão para você? Ela falou assim, eu também sou missionária. E o meu irmão também é missionária, não é só meus pais. Então a Rebeca com 10 anos, com 8 ela surpreendeu a gente em relação a deixar. Com 10 anos ela respondeu isso. E uma vez a Rafaela com a mãe no telefone, né, a mãe insistindo, essa coisa toda que ela falou, querendo segurar. Quando a Rafaela terminou o telefonema, ela olhou pra gente e falou assim, olhou pra mãe e falou, a senhora vai fazer isso comigo também? A senhora não vai fazer isso comigo não, né? E eu, quando chegar a minha vez de ir... Eu disse, quando eu tiver que ir... Aí o meu coração fez... Eu disse, não, desde já a mamãe vai trabalhar para isso. Até porque Deus já falou que vão fazer seus filhos maiores do que vocês. Então já começa a preparar o coração. E uma das palavras que quando a gente veio aqui para a Alemanha, o líder do nosso prático, que é o líder da base de Recife, ele disse para mim, ele disse, curta e aproveite os seus filhos enquanto eles estão perto, porque eles são das nações.
E eu sempre fui muito aberta com Deus, né? E na hora que ele falou isso, eu dizia, não precisava o Senhor falar isso agora para mim, né? Já vou sofrendo antecipado. Que legal. Pessoal, e a gente vê isso. Que legal. Ela escolheu ontem... Oi, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Ontem mesmo, domingo vai começar uma mini DTS, uma mini ETED, que é a mesma escola que a gente fez, só que aqui dura um mês. É como se fosse uma escola de férias. E vai vir alunos da Rússia e da Ucrânia aqui da Alemanha. Tudo. Jovens, assim, pré-adolescentes e adolescentes. E ela, do nada, chegou pra gente, eu posso fazer essa escola? A gente não chamou, não comentou com ela, mas eu posso fazer essa escola? Pode, ficou chocada, assim, sabe? Sim. E ela vai passar o mês dentro da base como aluna, vai ter os práticos, vai viajar para outras cidades. Assistindo aula em alemão e inglês. Não, russo e inglês, não tem tradução para português, né? Então, assim, ela já está indo e ela é muito desapegada, assim. Sim. Ela na minha cabeça, é como se, para ela simplesmente vive. Ela sente e vive, entende? A gente é que tem a preocupação disso e daquilo. Não, isso pode, isso não pode. Ela simplesmente vive. Que legal. Pessoal, nós estivemos aqui com Walter e Rafaela contando a experiência pessoal deles e da família em missões, onde eles comprovaram para a gente que nunca é tarde demais para nós começarmos uma missão e principalmente em família. Muito feliz. Bom, nós estamos aqui com o missionário Walter e Rafaela no grupo de missões na Europa. Eu quero te convidar a estar participando dos nossos grupos do WhatsApp. Inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp chamado Alemanha, chamado Europa, Portugal, Espanha, França, onde você pode ingressar nesse grupo através do link que vai estar na descrição e continuar esse bate-papo também com o Walter e com a Rafaela. Também quero te convidar a se inscrever no nosso canal, marcar aí o gostei, não esquece de marcar aí o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal e também acessar o nosso site. Lá tem diversas informações que vão contribuir com a sua missão, dados de campos missionários, relatos, testemunhos, experiências de diversos missionários, assim como nós estamos ouvindo da Rafaela e do Walter. Bom, eu quero perguntar para vocês agora, vocês falaram para nós que vocês saíram do Brasil, de João Pessoa, e vieram para a Alemanha. A minha pergunta para vocês é o seguinte: por que vocês foram chamados e por que vocês estão trabalhando com refugiados? E qual a diferença de imigrantes brasileiros para refugiados na Alemanha? Bom, a Rafaela já falou assim, agora é tu que responde essa. É porque foi comigo que ele falou primeiro a respeito de ficar na Alemanha, né? De voltarmos. Então, quando a gente ainda estava na escola no Brasil e estava escolhendo qual era o prático, e eu fui orar a Deus e falei, Deus, para onde você quer que a gente vá? Ele só fez uma coisa, trouxe a minha memória que meu nome é um nome alemão, Walter. E eu fui buscar o que significava aquilo e é o nome de um general de guerra. Simplificando, é um general de guerra. Sim. E durante toda a minha escola, Deus falava comigo que eu era um soldado, que Ele tinha preparado as minhas costas largas porque eu ia para a batalha. E a Alemanha era um dos pontos. Então eu falei, então é a Alemanha. Eu falei para Rafa e ele operou o milagre e a gente chegou aqui. E chegamos aqui para trabalhar com refugiados, porque foi uma das palavras que a gente recebeu na escola, que Deus ia levar metade daquela escola, aquele grupo, para um campo de refugiados, e a gente acabou vindo para cá para trabalhar com eles. E na noite, a gente chegou de manhã, na noite, e no mesmo dia, durante a noite, chegaram 40 afegãos na cidade. Uau! Foi em 2015, estava no auge da crise, né? E a gente recebeu eles na base, né? A base missionária que a gente trabalha, ela funciona como um centro de assistência social para o município, né? Então lá eles têm aula de alemão, lá violino, dança,
logo no início, a gente ajudava eles em tudo, até para ir no médico, para matricular as crianças na escola. Tudo eram os missionários que ajudavam. Então a base já existia, não é isso? Quando vocês chegaram na Alemanha, a base já existia, iam receber vocês, não é isso? Isso, ela tinha 2 anos de existência, a base. Uhum. Né? E a gente chegou no segundo ano para fazer o nosso prático. Então, nesse período prático de 45 dias, a gente passou carregando o móvel para a casa os alemães doavam os móveis, mas eles não levavam, não. Né? Eles deixavam lá na porta da base, a gente ia pegar, ou senão eles falavam, tem meu apartamento, eu estou mobiliando novo, eu quero que vocês tirem o mobília e levem para os refugiados. A gente ia lá, pegava e levava. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, apesar de não saber inglês, não saber alemão, não saber a língua deles, a gente falou, vamos falar a língua do amor, vamos servi-los. E foi isso que a gente fez durante os 45 dias, e foi incrível. Eu vi Deus operar, eu vi muçulmano pedir que nós orássemos nos seus filhos. Eu vi muçulmano falar que Allah abençoe vocês. E aí a gente poder explicar como é que a gente estava aqui. E aí eles falaram, nossa, vocês cruzaram o oceano sem dinheiro. Outras pessoas deram dinheiro para vocês virem. Por quê? Aí foi porque Jesus te ama. Isso te ama. E aí a cabeça, você olhar nos olhos de um muçulmano falando isso, é como se você pingasse um lubrificante, um óleo numa engrenagem enferrujada e começa a se destravar. Então eu participei da mudança de cosmovisão deles a respeito do cristianismo, a respeito do Ocidente. E aí isso me impactou muito. E aí numa noite, a gente vendo missionários na base se despedindo, voltando para o seu país, com 60, 70 anos, e eu comecei a chorar. Eu falei, eu quero viver isso na minha vida inteira. Uau. Ela falou assim, Quantos anos missionários? Eles tinham mais de 60 anos. Eles eram idosos. Eles eram idosos, estavam se despedindo do campo e voltando para casa para cuidar dos netos, dos bisnetos. Uau, que legal! E eu comecei a chorar, eu falei, amor, eu quero viver isso, eu quero viver minha vida de missões. Assim. E ela falou, eu não. Eu olhei para ele e disse, pois olha, porque Deus não falou nada aqui ainda não. Eu estava muito resistente. E aí eu falei, e todas as palavras que eu recebi durante a escola era que que eu era um grande pai, que eu ia ter muitos filhos. Sim. E eu senti carinho muito grande pelas crianças refugiadas. Teve crianças que se conectaram muito fácil com a nossa família, com nossos filhos. E a gente se apaixona, né? Sim. Esse é um dos pontos, assim, muito positivos de ser família, é porque a sua casa e o lar se torna uma casa para qualquer pessoa que precisa de um aconchego, entende? É verdade. Então, esses meninos, que eles estão aqui desde 2015, eles conheceram o Caleb tinha meses. E agora eles veem... O aniversário de 1 ano do Caleb foi aqui. Eles foram os únicos amiguinhos que estavam presentes na festa. E eles vêm aqui em casa agora, chamam Walter de pai, almoçam com a gente. Para eles perderam os pais. Perderam os pais na guerra. Para eles é diferente agora ter uma família sentada numa mesa. Eles acham interessante a gente sentar numa mesa para comer todo mundo junto, conversando, entende? Então serve de abrigo para eles quando querem ter uma família, como para os próprios obreiros e outros missionários que estão só. Né? A gente até diz assim, aqui a gente tem muitos filhos espirituais, porque os jovens da base, ai tia, não estou bem. Uns chamam de mãe ou pai, não estou bem, eu posso dormir lá hoje? Eu digo, vamos lá para casa. Então sempre tem gente, porque a gente é família, sabe? Então assim, eu quero vir para cá porque aqui dá um sentidozinho de família. Quando bate a saudade de casa, vem, entende? Então tem isso também que a família, como família, pode oferecer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E qual a diferença de imigrante, vocês estavam chegando como imigrantes aí, ok? Para os refugiados. Qual a diferença de vocês como imigrante por refugiado? O que diferenciava vocês um do outro? A dependência do governo. Na ótica do alemão. Então, na ótica do alemão, nós somos bem vistos, bem recebidos, são bem-vindos porque nós viemos para ajudar.
e voluntários. como voluntários, né? E Brasil, né? Brasil é o país mais querido do mundo. Quando a gente fala Brasil, tem sempre alguém que lembra do futebol, de alguma coisa. Então, eles se conectam muito rápido com a gente. E principalmente na época de 2015, eles, quando a gente falava Brasil, eles falavam 7-1. Então... Pula essa parte, pula essa parte. Pula essa parte. E os refugiados também. Brasil, Ronaldinho, falavam do futebol. Mas eles olharam na época, em 2015, eles olharam para o refugiado e falaram assim, nossa, é um peso, a gente tem que segurar eles e eles vão depender de nós. Né? Então, a grande diferença que a gente vê na cidade é que a gente é melhor recebido por conta disso. Mas... Porque a gente não tem nenhuma ajuda do governo. A gente não tem ajuda do governo, né? Nosso dinheiro, pelo contrário, a gente está trazendo dinheiro do Brasil para a Alemanha, porque a gente está comprando, está morando, e eles não. Então, e os refugiados olham para a gente como quem diz, nós somos amigos, vocês também não moram aqui, não falam a língua, vocês estão numa situação bem semelhante à nossa. Então, a gente realmente funciona como uma cola ali para juntar as duas nacionalidades, as nações, e fazer eles se entenderem, porque a gente conhece os dois pontos de vista, né, deles. Então, pelo que eu estou vendo, tanto o alemão quanto o refugiado, vocês conseguem ter uma boa comunicação, né? Através da linguagem do amor, como você falou, Rafaela. Você citou anteriormente para mim que, para todos nós, né, que a Rebeca foi um elo de conexão muito interessante, principalmente na escola, quando ela falou que Deus falou com ela, que ela também é missionária. E uma professora disse que não acredita em Deus, né? O alemão ele tem dificuldade em acreditar em Deus, ele tem dificuldade de aceitar o evangelho. Como é que funciona essa relação do evangelho com o alemão? Olha, é muito raro alguma criança ou alguém declarar alguma coisa a respeito de Deus, sabe? Hoje em dia a gente vê que aqui, pelo menos, as pessoas não vão para a igreja, as crianças não ouvem a respeito de Deus. A área que a gente está também, né, é uma área comunista. Era comunista. A gente mora no leste da Alemanha, né? Já tem esse bloqueio também, né? Aqui só se tornou... foi a parte que ficou sob o domínio da Rússia até a queda do Muro de Berlim. Então, eles viveram o nazismo e viveram o comunismo. Né? Tanto é que nas escolas tem aula de russo. E são resistentes até hoje à entrada do evangelho. É difícil você conseguir falar de Deus. Né? Eu sei que vocês falam através do amor de Cristo, né? Da linguagem do amor. Mas recitar a palavra, pregar o evangelho em si, é uma atividade complicada por conta disso? Não é complicado. Nós fazemos distribuição de Bíblias. Nós temos culto na base e os refugiados vão. Os alemães também vão. O que acontece é que o humanismo, ele tomou conta, depois do comunismo, ele tomou conta do pensamento de toda uma geração, na verdade, né? Então, o que a gente vê hoje nas igrejas, aqueles que estão na igreja, é aquela geração que viveu a guerra, já era cristã antes da guerra. A geração pós-guerra, ela não foi para a igreja, ela não recebeu o ensinamento bíblico, ela não conheceu Jesus, então por isso que as crianças falam assim, Deus fala, porque ela nunca ouviu o pai dela falar sobre isso. O pai dela tem 40 e poucos anos, é aquela geração que nasceu no período da guerra, Sim. Que não recebeu o ensino. E aqueles que estão na igreja hoje são aqueles que resistiram, inclusive, à perseguição 80, do regime comunista. 90% da igreja são idosos mesmo. Cabelo branco mesmo, todo branco. São os que carregam um trauma histórico aí, né, e dificulta essa penetração do evangelho, não é isso? Exato. Então, assim, eles vivem um liberalismo muito grande e eles não estão nem aí para a religião. A religião não interfere em quem eles são. Se você falar assim, você... que é o comum a gente ouvir isso na igreja brasileira. Vem para Jesus que ele resolve seus problemas, né? Aquele tipo de evangelismo que a gente vê na TV. E ele fala assim, mas eu já sou uma pessoa boa, eu já tenho tudo, eu não preciso de Jesus para ter isso. Né? Eles vivem bem. Eles são muito corretos. E para eles, realmente, o ditado que diz, né? O meu direito termina quando o do outro começa. Aqui eles dessa são muito forma. respeitáveis, respeitam tudo isso. Mas a gente faz distribuição de Bíblia, a gente tem igrejas em várias vilas luteranas que só tem um pastor. O pastor, ele vai visitar essas igrejas a cada 15, 40 dias.
E aí o que a gente faz? A gente se divide na base em 3 equipes e vai ministrar culto nessas igrejas que não tem pastor no final de semana e faz a distribuição de Bíblias nas vilas. E tem muito alemão que recebe a gente só porque a gente é brasileiro e não aceita a Bíblia quando a gente entrega. Não, a Bíblia eu não quero, mas senta aqui, vamos tomar um chá. Né? E tem uns que falam, não, eu quero, aceita. Então, eu vejo, são poucos. O número de alemães que acreditam em Deus, que vão à igreja, que vivem uma vida cristã, é bem pequeno comparado ao que já foi essa nação. Mas eu coloco essa responsabilidade em tudo que eles viveram, nazismo e comunismo. Esse período foi um período que acabou a geração. Então ele eliminou uma geração, tem um gap aí, tem um espaço. E eu vejo como a gente pode resolver isso investindo nas crianças, principalmente nas refugiadas, nas crianças que estão nessa conexão. Esse grupo em que a Rebeca atua é a próxima geração de cristãos na Europa. Para você ver, que saem missionários no mundo muçulmano. Nos seus países de origem, né? Voltarem aos seus países de origem para levar o evangelho. Né? E se você conversar com todos eles, eles querem voltar. Eles têm o desejo de voltar a reconstruir seu país. Eles gostam do seu país, eles amam o seu país. Então, eles estão passando uma chuva aqui, mas eles querem voltar. Então, essa é a janela de oportunidade que a gente tem de ministrar o evangelho, o amor, a vivência com Cristo, para que um dia, quando eles forem homens adultos, profissionais e voltarem para os seus países, tiverem a oportunidade de investir no seu país e reconstruir seu país, eles pregarem o evangelho para os nativos. Imagina, né, um nativo que conhece toda a cultura, conhece a sua própria religião que ele deixou, aceitou a Jesus e ministrar para eles, vai ser fantástico. Fantástico. E a gente, nos últimos meses, a gente tem visto os pais se chegarem, os pais dos refugiados. Os pais dos meninos, das crianças. Porque antes eram só as crianças. E a gente acredita que tem muito a ver também porque eles estão vendo famílias dentro da base. A gente é família. Antes eram só os jovens. Então, agora eles veem que tem o pai, tem uma mãe, que participam dessas coisas. Então, eles estão começando aí também a interagir. A gente vê mais famílias dentro da base. Tem uma das crianças que ela já canta no louvor. Semana passada, ela ministrou o louvor na igreja luterana, uma das refugiadas. Ela é nova, acho que ela tem 10 anos, 11 anos. E os pais foram até a base para falar com a liderança e falar assim, olha, nós aceitamos que vocês falem de Jesus para ela. Se ela quiser aceitar Jesus, se ela quiser se batizar, ela está liberada. Que interessante. Rafaela, menina, né? Nenhum menino. Rafaela, fala um pouquinho para a gente do trabalho que você faz com as crianças, né? O Walter ele destacou que esse trabalho é muito importante porque a nova geração, correto? E o que vocês desenvolvem com as crianças refugiadas? A minha área, mais na base, é mais com as mulheres. Sim. Com as crianças, assim, são em algumas ocasiões, né? Mas, normalmente, agora mesmo está meio que intenso, porque as crianças estão de férias, então a base está aberta todos os dias. Os obreiros entraram em escala para ter gente à disposição das crianças pela manhã, à tarde e à noite. Então elas vão para a base, elas brincam e na sexta-feira, hoje é sexta-feira, tem o programa específico para elas. Então tem brincadeira, tem alguma coisa de artesanato, contação de história ou algum filme bíblico. E aí, brincadeira de novo. Mas normalmente a brincadeira não. A atividade com as crianças no ministério é focado nisso. Brincadeira, um momento de pintura, lanche, e aí a parte que fala de alguma forma de Jesus. Às vezes não diretas, mas com a peça, eles mesmos interpretam a peça. Sim. Interessante é isso, porque bota e eles vivem aquilo também. Até o craft que a gente faz, o artesanato, é para fazer o desenho do anjinho. A gente conta uma história, ou eles assistem um vídeo com uma história. E depois desse vídeo, a gente faz desenhos para eles. Eu desenho bastante para eles, né? Já desenhei mais, agora estou um pouco menos. Mas até o craft que eles fazem, a aplicação
toda brincadeira tem a ver com a palavra que foi ministrada, com a história bíblica que foi ensinada para eles. E sempre está aberto. Agora, até agosto, é o dia todo, as portas abertas da base, eles vão, tem obreiro jogando, tem obreiro interagindo com eles, ensinando algo. Se a gente for fazer alguma coisa, fazer alguma atividade, chama também para eles participarem com a gente, para envolver ainda mais. E com as mulheres? Qual o trabalho que você faz com as mulheres? Com as mulheres, a gente se reúne uma vez por semana, né? E tem o momento do lanche, do bate-papo, tem a parte que é uma obreira nossa, que dá o estudo bíblico. Ela começou a falar desde Adão, e graças a Deus ela morou um tempo no Afeganistão e ela sabe o Dari, que é a língua nativa, que é a língua deles. Então ela consegue passar a história para elas, para as mulheres, em Dari. Porque nem todas as mulheres sabem o alemão, as refugiadas. Elas, assim, é muito limitado ainda. Então tem quem consiga passar para elas essa parte em Dari, né? Para elas entenderem mais. E tem sido aquelas... o grupo não tem aumentado, mas tem sido aquelas mulheres, e a gente sabe, é mulher de muitos filhos, tem 4 filhos, 3 filhos, que são assíduas, frequentam toda semana e ouvem a respeito disso. A gente já vê o marido de algumas delas participando do culto à noite, porque não tem grupo de homens. Então a esposa vai na quarta à tarde e o esposo vai no culto à noite e participa de tudo. Então, assim, tem um artesanato com elas, a gente procura fazer toda vez que se reúne, um momento de conversa, o artesanato, juntos, né? Às vezes a gente marca para cozinhar, eles fazem comida para a gente, não só a gente está fazendo, mas eles se sentirem no mesmo nível Sim. da gente, sabe? Interagir mesmo. Essa semana a gente fez um piquenique na quarta-feira, foi a família... Todas as famílias. As famílias das que frequentam o grupo, com brincadeira, com jogos, cada um levou um prato. Foi muito interessante, muito interessante. E a gente, quando a ficha cai, né? Porque tem momentos que a gente para e olha assim, meu Deus, a gente está aqui. Aconteceu, sabe? Assim, a gente está aqui vivendo o que o Senhor quer que a gente viva. Teve um momento que eu parei e olhei assim, eu vi as crianças, os adolescentes brincando, e tinha adolescente do Afeganistão, alemão, brasileira, de outras nações, e eles falando inglês, falando alemão, falando Dari, tudo misturado ali. O nosso Caleb de 4 anos brincando com um amigo afegão, falava em alemão com ele, depois falava inglês, e a gente ali vivendo aquilo tudo. Falei, nossa Deus, bem que o Senhor falou que a gente tinha que voltar para cá para discipular famílias. Quando ele falou para a gente voltar para cá, ele falou, vocês vão discipular famílias aqui. E a gente tem vivido isso. Que legal. Pessoal, nós estamos aqui com o missionário Walter e Rafaela, comentando, falando sobre a sua missão na Alemanha. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora ao nosso canal de missões na Europa. Eu quero recomendar a você que se inscreva no canal, marque aí, deixe um like, um gostei, tá bom? E também na descrição desse vídeo você pode ter links de acesso ao nosso site do Grupo de Missões, onde você vai ter diversas informações importantíssimas para a sua missão, estatística, dados dos locais, dos campos missionários. Inclusive, você vai poder encontrar na guia de missionários mais informações do Walter e da Rafaela, de toda a sua família e da sua missão. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com eles. A nossa entrevista está muito legal, eu estou muito feliz. Os portugueses falam que, sim, quando eles estão muito animados, ansiosos, eles falam, eu estou em pulgas. Né? Estamos coçando em pulgas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora sobre evangelismo. Como você falou para mim, Walter, que vocês trabalham com evangelismo na distribuição de Bíblias, né? A Rafaela comentou através do teatro, através de oficinas com as crianças e com as mulheres, eventos, mas quando eu estou cara a cara com um alemão ou com um refugiado, e eu vejo, é agora, como eu começo a falar de Jesus com eles? Como é que eu consigo apresentar Cristo para eles? Como é que funciona isso? Olha, é bem difícil.
Para a gente é bem mais difícil, porque eu e a Rafa, a gente ainda não é fluente no alemão, né? E a gente sabe bem básico, né? Só se apresentar. A gente estuda um pouquinho antes de fazer a distribuição de Bíblia para lembrar as frases que a gente vai falar. E é uma coisa que a gente sofre aqui, eu vou contar Walter rápido. Onde a gente mora tem muitos idosos. Sim. Então, quando a gente desce para ir para a base, para ir no mercado, está sempre aqueles idosos sentados nos banquinhos, que eles costumam fazer isso. E se a gente passa, pelo simples fato de a gente perguntar como vocês estão, eles já começam a falar, a gente vê que eles têm necessidade de conversar. Que legal! E isso enlouquece o coração da gente, porque eles disparam em alemão e a gente só faz. Eu já chorei muitas vezes a Deus, falando, Senhor, que dificuldade, porque se eu soubesse alemão, eu gastava o meu dia inteiro sentado num banco desse conversando com esses voos. Olha como é importante a gente dominar o idioma no campo missionário, não é verdade? Vocês estão encontrando eles nas praças, nas ruas, porque nós estamos aí no verão, né? Primavera, verão, outono. No inverno você não deve encontrar ninguém nas ruas, né? O acesso a eles deve ser muito mais difícil. No mercado. Só no mercado. Sim, vamos lá. Aí a gente iria no mercado e ficaria no café, porque eles estão sempre no café se reunindo. Mesmo no inverno, eles gostam de sair de casa, eles precisam sair. Sim. Então eles saem para se encontrar, senão eles têm depressão. Pra gente, assim, no Brasil, choveu, ninguém sai de casa. Uhum. Aqui, eles dão uma lição na gente que, fazendo, chovendo, o que for, eles saem de casa. Eles não se rendem. Eu acho o máximo isso neles. E são vozinhos que andam com os andajazinhos, sabe? Apoiando. Sim. A maioria é assim, é motorizado nesse carrinho. Mas eles não se rendem. Tirando o empecilho, a dificuldade, né, a barreira do idioma, qual é a barreira deles em relação a aceitar o que Jesus fez por eles? Refugiados, porque eles não acreditam que Jesus é filho de Deus e morreu numa cruz. Sim. Né? Para eles isso não existe. Mas foi muito importante, a gente ainda em Recife, a gente fez uma escola online chamada Missão Mundo Muçulmano, né? E tem nessa escola a gente aprendeu vários pontos de conexão do Evangelho com o Alcorão, né? Então eles acreditam, eles sabem quem é Jesus, a gente fala de Isa para eles sabem, e aí a gente vai falando do que Deus fez por nós, né? De como mudou nossa vida, do que a gente está fazendo aqui. E eu acho que mais do que a gente falar muito, eles veem isso na gente. Então, eles são receptivos por isso. A primeira coisa é você, obviamente, se tornar amigo. O evangelho é relacionamento. Isso. Então, quando você se torna próximo, essa barreira cai. Eles te ouvem. Mesmo que eles não concordem, eles ouvem. Seja muçulmano, seja um alemão ateu declarado, né? Apesar que eu penso que eles são muito educados. Então não existe aquela de repulsa logo de cara, não. Poucos. É só quando acho que no que eu vejo isso é no evangelismo. Quando a gente vai evangelizar na distribuição de Bíblias, alguns falam: não quero, tchau, fecha a porta. Mas também não é tanto, não. Mas é porque a própria língua deles, basta eles falarem mais sério, a gente o alemão é uma língua de dar bronca, né? É uma língua para dar bronca, para botar disciplina. Mas, voltando ao ponto, a resistência maior, eu acredito, que a Europa, falando do alemão, a Europa, ela já viveu o cristianismo. E ela é como se fosse uma mulher divorciada. Ela tem sequelas. Ela tem experiências ruins com o cristianismo. Então, é uma reconquista. É como você trair a sua mulher e ter que reconquistá-la para não perder o casamento. É uma reconquista. Tem que começar tudo de novo. E detalhe, você não começa do estar casado, você começa do negativo, né? Você não começa do zero, você começa lá embaixo. Então, é uma reconquista. É muito mais andar junto, viver junto, caminhar, amizade, e aos poucos você vai quebrando, encontrando pontos e falando sobre como Jesus mudou a sua vida nisso, como Jesus consertou
isso em tal coisa. Então, você vai entrando nesses pontos. No relacionamento, você vai descobrindo os momentos para falar. E aí eles ouvem. Então, sim, pode falar, Rafa. O que eu vejo que a gente vive era uma coisa que eu jamais imaginava. Eu até compartilhava e tal. Via que aquilo era verdade, mas eu sabia falar a língua de onde eu estava. Sim. Mas aqui a gente vê nitidamente vivendo que nós somos a Bíblia que eles estão lendo. Nós somos o Evangelho que eles estão vendo. Uau. Entende? Então a gente tenta expressar isso com a vida da gente. Já que a gente não tem um idioma para apresentar e falar, a gente tem que refletir, e eu acho que aí o negócio ainda é mais duro. Então, porque a gente tem que estar o tempo todo. Então, nada melhor do que compartilhar o Evangelho através do servir, né? Servindo as pessoas, servindo, dando amor, demonstrando carinho. Eu acho que é o melhor evangelismo que existe, não é verdade ou não? Exato. Olha, um sorriso, como é que se diz? Você deixar uma pessoa, um vozinho passar na frente do caixa, você sorrir, ajudar, tudo isso contribui para quebrar essa barreira que separa, né, da questão da língua e da etnia e tudo mais. E isso vai atraindo até que a pessoa, como ela falou, a gente passa todo dia pelo mesmo banquinho, tá sempre aquela senhorinha lá. A gente cumprimenta a primeira vez, ela quase não responde. A segunda vez, ela responde. Na terceira vez, ela já vai querer falar, o dia tá lindo, não sei o que, não sei o que. Aí a gente já fica, meu Deus, e agora? O que eu falo? Mas a vida da gente é o evangelho a ser lido por eles. E aí eles vão abrir os ouvidos para ouvir qualquer coisa que a gente quiser falar. Que legal. Vão chamar a gente para casa deles para jantar, vão aceitar a gente, convidar eles para vir comer na nossa casa. Como as crianças, elas vêm almoçar conosco. A gente respeita que eles não comem porco, então eu faço uma comida especial. Já explico, olha, não tem porco aqui. Porque aqui tem muito porco. No mercado tem mais porco. O alemão come muito porco. A carne do porco e a carne do coelho, do frango é muito maior do que carne vermelha. Né? Aqui em Portugal também. Então assim, eles se sentem, nossa, você me respeita, né? Mesmo não sendo muçulmano, você me respeita. E aí essa questão toda vai fazendo com que eles tenham interesse. Por que ele é diferente de mim nisso? Por que eu pensava a respeito deles de outra maneira e agora eu vejo que não é assim? Então é como eu falei, a cosmovisão vai sendo quebrada através da nossa vida. E aí eles vão se tornando abertos. E quando você falar de Jesus, ele vai falar, rapaz, é isso mesmo, eu vejo isso. A coerência no que você fala com o que você vive. Muito legal. Nós estamos aqui com o missionário Walter e missionária Rafaela na Alemanha, numa entrevista alucinante, onde está me inspirando muito. Eu tenho certeza que também está me inspirando bastante. É muito inspirador ouvir o testemunho de vocês da missão em família. Isso é muito importante. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí rapidinho, marca o sininho, deixa o gostei. Não deixe de entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp. Na descrição do vídeo, você tem aí o grupo de WhatsApp, onde você pode achar o missionário Walter e a missionária Rafaela para poder você fazer mais perguntas. Nós já estamos chegando aqui na reta final da nossa entrevista. Que pena, eu teria muito mais perguntas a fazer, porque vocês hoje me inspiraram. Pessoal, fui tocado por vocês aí com várias frases muito importantes. Gostei muito dessa frase da viúva, do divórcio, né? Da viúva não, que é uma esposa divorciada, né? O povo alemão. Eu gostei muito. Se você perdeu, volta um pouquinho o vídeo que você vai poder entender isso, tá bom? Nós estamos entrando aqui na conclusão e eu queria que o casal deixasse uma mensagem agora para aquelas pessoas que estão ouvindo vocês, que já tem a nossa idade, já não é mais um garotinho, né? Já tem a sua experiência de vida, tem uma família constituída e tem um desejo no coração de fazer missão com a sua família. Qual a mensagem de encorajamento que vocês podem deixar para essas pessoas? Bom, nisso aí, assim, eu vejo que a gente não tem muito o que pensar, não. Eu não sei se isso chega a ser encorajadora ou questão de temor, né? Mas se você tem o desejo de vir fazer missões e Deus que colocou isso no seu coração,
A primeira coisa que você tem que pensar, obediência. Entende? Não é, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou. E foi uma coisa que eu ouvi do nosso líder no prático aqui na Alemanha. Ele disse, olha, Deus convida. Você aceita se você quiser. E na minha cabeça, eu aprendi com a minha mãe de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Entende? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Deus colocou mesmo esse desejo no seu coração? É isso que Deus tem para a sua família? Obedece. A obediência traz muita coisa. E coisas boas, não são coisas ruins, entende? É uma coisa que a gente vê muito, e a gente achava que a gente estava só obedecendo. Mas muitas pessoas falam para a gente isso. Nossa, tá acontecendo isso, mas isso é fruto da obediência de vocês. E foi uma semente que a gente plantou, que a gente fez, mas não se ligou no depois, entende? A gente simplesmente obedeceu. E a gente vê muita gente falando isso. Mas é porque, olha, Deus é fiel e tal, vocês foram obedientes. Porque não é fácil sair de casa, do conforto, da segurança com uma família para ir para um lugar incerto. Sim. A gente aqui passou acho que 2, 3 meses num quarto, os 4. Mas eu sabia que aquilo ia passar, entende? Na minha cabeça, nas últimas semanas, tem uma coisa: tudo passa. Só Deus é eterno. E a gente tem que buscar essa eternidade. Então, confirma com Deus se é isso que Deus tem para você. Se tem, se planeja, se programa, se pode estudar a língua, se é para outro lugar, estuda a língua, mas obedece. Que legal. Walter, me responda uma pergunta. Para um pai de família, que a sua preocupação inicial é o sustento da casa, né? A provisão. O pai de família que está te assistindo agora, que está com o coração embrasado, aquecido pelo testemunho de vocês, e aí quer se lançar à missão, o que você diria em relação a esse medo da falta, do sustento, da provisão da família? O que você pode dizer para ele? A gente tem uma experiência muito grande com isso. Quando eu ouvi Deus falar, vocês vão voltar para a Alemanha, eu falei, nossa, como é que eu vou comunicar isso para a Rafaela, né? De novo, né? Agora, ficar aqui. E eu falei com ela e ela fez 4 perguntas em uma noite que eu não soube responder. Eu falei, Deus é que vai responder isso para você. Uma das minhas crises, né? Uma das crises. Ela perguntou, ela acordou chorando no meio da noite. Eu já tinha falado para ela, Deus falou que a gente vai voltar para cá. E ela não queria. E ela acordou chorando e falou assim, onde a gente vai morar? Como é que vai ser? Se as crianças adoecerem, como é que vai ser? O que a gente vai comer e como é que vai ser a educação delas? Depois dizem que nós que somos racionais, né? Né? Perguntas lógicas e objetivas. Mas é o medo de toda mãe, né? Mas o medo tinha um motivo. A oferta que a gente tinha recebido acabou naquele dia. No dia seguinte, tinha que comprar as coisas para Caleb. Fralda para Caleb. Tudo. A gente trouxe uma mala só de fralda no prático. E tinha acabado tudo. E Deus, no dia seguinte, mandou uma oferta que a gente comprou fralda, a gente comprou tudo que precisava e ainda ficou com dinheiro. E durante a noite teve uma ministração. Isso de manhã a gente recebeu. Aí teve uma ministração e no final da ministração, o pastor que estava ministrando falou, se você quer receber uma palavra de Deus direto para o seu coração, vem aqui na frente que Deus quer entregar para você. E aí ela olhou para mim e falou assim, vamos? Eu falei, não, tô resolvido, vai você. E aí ela foi, ele só perguntou o nome dela, perguntou se podia segurar na mão dela, segurou, falou, Rafaela, respondeu as 4 perguntas. Ele respondeu que não ia faltar a casa, a moradia, a educação das crianças ia ser muito boa e que a saúde ele ia cuidar de tudo. E o que aconteceu? A gente voltou, eu fiquei doente em abril, a gente voltou em janeiro, eu fiquei doente em abril, não faltou nada, o seguro cobriu, deu tudo certo, seguro ainda da viagem no Brasil, a gente ainda não tinha seguro alemão, deu tudo certo.
Agora a Rafaela acabou de sair de 5 cirurgias. Não era para o seguro cobrir, o seguro cobriu 4 delas. A última a gente fez uma campanha, deu tudo certo, dando em primeira mão para vocês. Conseguimos pagar a cirurgia, bateu a meta da campanha, deu tudo certinho. Sim. Então, eu vi a campanha nos grupos, não é isso? Exato. Então, assim, você é pai de família, se preocupe em ouvir Deus. Se ele falou com você, obedeça. O resto ele planeja, obviamente você tem que planejar ele tudo. Vai dando as estratégias. Mas ele vai te dar estratégia. Até para você levantar recurso trabalhando remotamente, trabalhando com o seu computador. Mesmo na missão você consegue trabalhar, né, fazendo a sua tenda. Mas organize a sua rede de relacionamento, comunique os seus amigos, os seus pastores da sua igreja, mas vai. Ainda que a resposta de todo mundo seja negativa, obedeça. Porque os milagres acompanham aqueles que creem. E tem uma coisa. Então, a minha palavra é essa, os milagres acompanham aqueles que creem. Se Deus falou com você, vai. Não ache, tem uma coisa também, não ache que porque você aceitou, que você já está em missões, que você vai viver feliz pro resto da vida. Estou feliz em missões. Vai ter os momentos que você vai bater saudade de casa, vai ter o momento que você vai dizer, ai, eu só queria a tranquilidade de uma vida normal. Mas vai ter quando enfermidade. Você para e pesa como era a sua vida, você vai ver que não se compara com a vida que você está vivendo hoje. Nesse processo todo de cirurgia, tudo, às vezes me vinha assim, eu digo, eu só queria uma vida normal. Eu só queria estar no meu canto, com meus filhos. Mas aí eu começava a pensar de como era antes. Era uma vida monótona, uma vida de, vamos dizer assim, sem propósito. Aquela rotinazinha, coisinha. E eu digo, não vale a pena. Não vale a pena. Sabe? Hoje eu posso dizer assim que, não sei, a palavra não seria integral, mas eu vivo o evangelho. Para onde eu vou aqui, eu sei que a minha função, até um sorriso que eu der na rua, eu vou estar expressando Deus. Então a gente já acorda com esse pensamento. A gente está aqui para passar Deus para as pessoas. Falando ou sorrindo, a gente está passando. E isso faz toda a diferença. E para aqueles que Deus chamar para uma outra nação, como foi o caso da gente, saiba de uma coisa. Eu ouvi isso de um amigo, um irmão que também está vivendo em missões, mais experiente do que eu, e eu carrego isso para mim. Deus não está te chamando para a nação. Ele está te chamando para mais perto dele. Uau! É claro que ele tem um propósito conosco aqui para abençoar as pessoas através das nossas vidas e a gente também ser abençoado com essa vivência, mas a gente vive uma conexão de dependência tão maior com ele, a gente está mais perto dele aqui na Alemanha do que estava no Brasil. Sim. É isso que a Rafa acabou de falar, né? Que você realmente acaba vivendo todos os passos que você dá, você vê a expressão da graça dele, vê ele te direcionando em tudo. Então, a dependência se torna maior e a conexão e a intimidade com ele também. Então, ele me trouxe para mais perto dele. Pessoal, eu tô com o meu papelzinho aqui, ó. Cheio de dicas e mensagens e frases que com certeza impactam a minha vida e com certeza impactou a vida de quem está nos assistindo. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Agora nós queremos saber o que nós podemos estar orando e intercedendo a Deus pela vida da família de vocês. E aí? Vou falar da Rebeca. A Rebeca vai começar a fazer essa escola agora, né? Domingo. Então, orar pela vida dela, para que ela possa ouvir mais ainda, né, o que Deus quer para ela, os planos que Ele tem para a vida dela, dar direcionamento. Né? É uma luta, é uma batalha muito grande, porque o que ela vive é ainda mais difícil do que a gente vive, porque ela vai para a escola e fica 8 horas sozinha entre os alemães e refugiados, e ela teve que aprender a se virar com alemão, e Deus tem abençoado muito ela nisso. Então, orar por ela nesse tempo. É um desafio também financeiro, porque nós temos que pagar 200 euros para essa escola, então a gente vai precisar levantar recurso para isso. Ainda pela recuperação da Rafa, ela ainda vai fazer o óculos, né? E pelo Caleb,
O Caleb vai entrar, daqui pro final do ano, ele vai entrar na escolinha. Então, ele vai passar pelo processo que a Rebeca já passou, né, de aprendizado. Ele está numa fase de alfabetização, vai entrar na alfabetização. Então, ele ouve 4 línguas. Ouve 4 línguas aqui na cidade. Então, para que isso seja mais fluido, né? E a questão do financeiro que todo missionário vive, a gente vive na dependência. Então, orem por nossas finanças, orem por proteção para nossa família, por saúde emocional, né? A gente aconselha muita gente, a gente realmente discipula famílias aqui, não só refugiados e alemães, mas ainda mais os nossos jovens da base, os missionários que são jovens, que não têm família, eles correm para cá, né? Então, Deus nos capacite cada vez mais para a gente falar do amor dele. Eu acho que o nosso pedido de oração é isso. É pela nossa família, por capacitação e por finanças. Legal. Pessoal, nós estivemos aqui com os missionários Walter e Rafaela e seus filhos Rebeca e Caleb, que estão na Alemanha fazendo missões e trabalhando com refugiados. Se você quiser fazer parte dessa missão deles, além de você orar e interceder, nós convidamos a vocês para estarem doando também para eles. No nosso site, também aqui na descrição do vídeo, você vai poder encontrar 3 formas de doação, através do Banco do Brasil, no Brasil, através do PayPal e através do banco deles na Europa, aqui na Alemanha. Então, nós convidamos a vocês a acessarem o nosso site, vai na aba Missionários, e lá dentro você vai encontrar Walter e Rafael. E aí você tem a descrição completa de tudo que eles estão fazendo em missão, vão poder acompanhar e ter acesso a eles. Você também pode se inscrever no canal aqui embaixo. Você também vai ter o link aqui embaixo do nosso grupo de WhatsApp na Alemanha, na Europa, onde você também vai poder encontrar os missionários Walter e Rafaela e poder ainda, além de conversar com eles, obter mais informações. Eu quero agradecer a Deus o carinho de vocês, a oportunidade que vocês estão nos dando de conhecê-los e a oportunidade que nós estamos tendo de ajudá-los financeiramente, ajudá-los através de intercessão, ajudá-los divulgando o trabalho de vocês e estar aqui na torcida e na intercessão. Vocês estão fazendo um trabalho muito bonito na Alemanha. Parabéns, que Deus continue abençoando vocês. Tá bom? Eu queria que vocês me dessem uma saudação final para quem está assistindo vocês e se pudessem falar alguma frase, alguma oração, de repente, em alemão, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais. Desafio! Se a Rebeca tivesse aqui, seria mais fácil. Se a Rebeca tivesse aqui, seria mais fácil falar em alemão. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer o pessoal do nosso grupo, né, Missões na Europa, que nos apoiaram em oração, nos apoiaram financeiramente. Graças a essa contribuição, que a gente foi o missionário do mês, né, no mês passado, a gente conseguiu bater a meta, e foi por causa do grupo, né. A gente chegou lá e é isso. Nós somos só gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, pelos amigos que Ele tem colocado em nossas vidas, né? Pelas pessoas que Ele tem levantado para interceder por nós, gente que a gente não conhece pessoalmente, mas que mora aqui no nosso coração. A gente recebe muita mensagem. Eu sou muito grato a Deus e quero abençoar todos vocês com essa palavra de que Deus ele chama todos nós para a missão. Todo cristão é um missionário. Vai só você ouvir Deus e saber aonde Ele quer que você atue. Se você é uma professora na educação, faça aquilo com dedicação para o reino, né? Você serve a um rei, né? Nós não vivemos uma democracia, a gente vive no reino de Deus. A nossa missão é trazer o reino de Deus para a terra. Sim. E a gente já vive aqui como se vivesse na eternidade. Já começou a nossa jornada para a eternidade. Então, já vivo no reino. Eu quero agradecer demais a todos vocês. Muito obrigado por assistir. Continua acompanhando o canal. Tem tantos outros missionários que vocês precisam conhecer a história e se inspirar e olha, caminhar. Com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Que Deus abençoe. A gente vai dever vocês
o alemão, gente. Ah, que pena. Tá ótimo. Ainda mais assim na frente da câmera, aí tá correndo tudo. Tá bom, pessoal. Deus abençoe vocês. Parabéns pela caminhada. Parabéns por permitirem que Deus, permitirem ouvir a voz de Deus e serem esticados por Deus nessa missão. Walter, você falou uma frase que mexeu comigo, que você diz que nós não somos chamados para nações, nós somos chamados para estar mais perto de Deus. Essa frase é muito importante. Eu vou publicar, inclusive, nas minhas redes sociais e botar lá, Walter e Rafaela. Que Deus abençoe vocês, que ilumine. Um beijo na Rebeca, no Caleb. Eu espero um dia poder conhecer vocês pessoalmente, eu e como todos os missionários que estão nos assistindo. Deus abençoe vocês, pessoal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Paz.